Bom dia, povo amado, organizado, tudo bem com vocês? Eu vou trazer aqui um adendo do Trello, tá? Sobre a mentoria do PMA, que é planejamento, sobre propósito, mentalidade e agenda. Então vamos lá. Aqui eu estou mostrando o Trello para vocês, tá? Esse é um aplicativo que ele tem tanto no site como no celular, tá bom? Eu tenho ele no iPhone. Provavelmente o Android também deve ter. Então, quando eu passei para vocês a tarefa, né, fazer ali uma lista de tarefas, eu gostaria que vocês olhassem para essa lista e trouxessem agora isso separado por projetos. Quais os projetos que vocês têm atuado atualmente? Então, eu coloquei aqui, né, uma abinha de projetos. Isso aqui não precisa ser feito no Trello, tá? Eu só estou aproveitando a plataforma para mostrar para vocês. Vocês podem ter isso no papel, vocês podem ter isso no Excel, vocês podem ter isso também no outro aplicativo lá do Kanban, enfim. Deixa eu olhar minhas tarefas e olhar qual é o projeto que ela se atende. Então, aqui eu coloquei alguns projetos, que são meus cursos e treinamentos, o meu marketing digital, que é o meu trabalho, pessoal, e aqui, por exemplo, é uma nova profissão, né, que eu gostaria de introduzir. E eu deixei ela separada para as tarefas que eu for fazer, eu ter noção de que faz parte desse metaverso. O que é importante nessa mensagem que eu quero passar para vocês? Muitas vezes a gente começa a atuar em coisas e começa a dar prioridade para elas e elas nem fazem parte dos nossos projetos. E quando a gente começa a absorver vários projetos, projetos novos, enfim, isso é muito bacana, só que isso pode tirar o foco do nosso objetivo principal, tá bom? Então, eu coloquei aqui alguns projetos, né? E essa é a minha forma de organizar a minha agenda com o Trello. Então, eu sempre tenho o Trello na mão, né? Seja pelo computador ou pelo celular. E aqui é como se fosse o meu papel, o meu rascunho. Tudo que eu tenho de datas é aqui que eu venho. Eu não tenho uma agenda de papel, né? Porque às vezes eu estou na rua, enfim. E eu gostei bastante de fazer isso com o Trello. Só que o Trello também não tem aquelas 365 páginas. Então, como é que eu faço aqui, né? Eu mostrei para vocês lá na mentoria, só quero trazer agora o foco do projeto, mas para quem não viu, então, por exemplo, eu tenho aqui, né, os outros meses do ano, tudo eu vou colocando, as reuniões e compromissos que eu já tenho data agendada, tá? Isso aqui é só para datas. No mês, então eu coloco sempre o próximo mês para eu já ir dando uma olhada aqui. Eu sempre gosto da visão panorâmica, então eu vou vendo o que que eu tenho e na própria semana eu atualizo. Então, esse daqui é o que eu estou sempre atualizando, né? Sempre olhando. Quando chega a semana, eu mudo aqui a data e eu trago os cards para cima, só referente à semana. E depois eu jogo isso aqui lá no Excel. Mas esse daqui é a minha versão online. E por que que eu tenho as duas? Porque no Excel, né, eu tenho só a semana ali separadinho, nos meus quartos, enfim, tá bom? Isso aqui todo mundo que já fez a mentoria sabe que eu estou falando. Eu só quero trazer um upgrade aqui para vocês, a questão dos projetos, tá? Para a gente estar sempre olhando quais os projetos que a gente está trabalhando, para não perder o foco. De repente, gente, eu acordei ontem cedo e me veio isso na mente. Falei, gente, a gente não pode esquecer dos projetos que a gente está atuando, né? E até mesmo no decorrer do dia eu recebi um convite para um projeto novo e eu falei assim, bom, nesse caso, esse projeto eu não vou entrar porque não faz sentido para mim agora como projeto em si, né? Uma atividade até sim, mas como projeto não. Então é só para passar aqui para vocês. Eu até é, classifico aqui pelos projetos, então pelas cores, a gente consegue ver, né? Esse daqui, esse Q1 e Q2 eu não estou usando aqui, tá? Então ele está desatualizado, mas eu uso ele sempre lá no Excel. Mas vocês olhando aqui, dá para ter uma base, por exemplo, de tudo que eu tenho de urgente e importante, por exemplo, ele estava no laranja. E o laranja são meus assuntos pessoais. Então eu começo a entender que o meu mais importante e mais urgente aqui, ele está relacionado a muita coisa aqui do projeto pessoal, né? E o Q2, que é o planejado, ele já traz alguma coisa aqui, tanto do meu curso, como o que eu queria fazer, por exemplo, como as tarefas do marketing digital, tá? Mas não olha as descrições, porque elas já estão passadas já, tá bom?
Então, voltando aqui, esse aqui é a minha aba atual, né? Eu realmente estou usando ela. Então, por exemplo, as etiquetinhas, se eu clicar nela, ela me traz a descrição, ela abre. Então, eu posso tanto visualizar assim, como eu posso clicar aqui e ver só pelas cores. Mas o mais importante de tudo, não é eu só olhar aqui que tá bonitinho, tá coloridinho, não, tá? É o meu envolvimento com os projetos. O foco desse vídeo são meus movimentos com os projetos. Quais os projetos que eu estou envolvida? Às vezes a gente se envolve com projetos de outras pessoas e acaba perdendo a função do nosso projeto, tá bom? Então é esse sentido que eu quero que vocês olhem para isso nesse dia de hoje e comece a escrever quais os projetos, porque às vezes a gente troca de projeto, né? Ou às vezes a gente acrescenta, e tem aqueles projetos que são nossos, que são importantes, mas ele nunca escoa, ele nunca começa. Por exemplo, o projeto de um livro. Eu tenho um projeto de fazer um livro, só que como que está esse projeto? A partir do momento que eu não coloco ele aqui em prática, então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, projeto livro, tá? Um exemplo, livro. Coloquei o projeto livro, eu clico aqui nele, eu vou atribuir uma cor de etiqueta para ele, então eu posso vir aqui nas etiquetas. Você vê que tem várias, né? Então eu posso vir aqui, ó, colocar. A partir de agora, essa etiquetinha roxa aqui, ela vai ser o do livro. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, colocar livro, salvei, fecho aqui, e a partir de agora, né, eu tenho o meu projeto que é livro. Então, hoje eu vou colocar, por exemplo, que eu vou escrever um capítulo. Ou um capítulo, meio capítulo, tá? É só para mostrar para vocês. Então, eu venho aqui, escrever o capítulo, ou definir o tema, definir a capa, definir, enfim, alguma coisa você põe como atividade, e a gente vem aqui, etiquetas, e eu vou colocar livro e ok. Pode sempre fechar no X, porque ele já é salvo, né, na plataforma, não precisa ficar salvando. Então, você vê que eu montei um projeto, começo a colocar a atividade dele, aí eu vou seguir, tá? Mas, além de estar passando aqui algumas atividades do Trello, como clicar, como fazer, como usar, a mensagem de hoje é dos projetos que eu estou envolvida. Será que eu estou colocando projetos de muitas pessoas? Será que tem muito projeto aqui, por isso que minha agenda às vezes fica muito lotada? E é hora da gente priorizar projetos, tá bom? Então, aqui foi só mesmo uma amostra, né? Como é que eu faço? E eu não vou usar nesse caso agora, então eu vou arquivar aqui o card, eu coloco o mouse nele. No celular também deve ser da mesma forma. Também posso arquivar por aqui, tá? Nesse caso eu vou até excluir, porque eu não... Foi só mesmo para mostrar para vocês. Então, aí aqui eu tenho essa atividade que eu fiz ontem, antes de ontem, né? Foi essa live. Eu já fiz ela, como é que eu faço? Botão direito do mouse e arquivar. Ela já foi para arquivar, tá bom? Então, aqui, por exemplo, também, ó, eu quis deixar para mostrar para vocês, mas eu acabei já fazendo, eu clico, ela tá sem a etiqueta do que é. Então, eu vou clicar aqui, etiquetas, coloco aqui que é do marketing digital, e tudo bem, posso fechar, tá? Então, assim é como que eu venho trazendo a organização do Trello com os compromissos da minha agenda e os projetos que eu estou fazendo. Isso aqui está bem atual. Esse aqui também é uma etiquetinha de marketing digital, né? Que é do nosso trabalho lá do Destravar Digital. O William vai fazer uma aula para gente lá no sábado. Tem também esse aplicativo, ele tem integração com a agenda. Só que é um aplicativo pago, tá? Então eu não entrei, eu fiz só o teste dele, achei legal, validei, mas eu não fiz o pagamento dele, porque quando é necessário eu coloco também lá no Google ou recebo aqui pelo e-mail. Então, por exemplo, aqui, ó, dia 29, às 17 horas, que esse lembrete, ele vai lá no meu e-mail e eu vou salvar. Então, ele vai colocar
uma agendinha aqui, ó, data de entrega do projeto, né? Então, quando está realmente pago aqui, esse aplicativo, ele vai e ele coloca aqui, tá? Mas eu não fiz, né? Eu só fiz para fazer o teste, gostei, mas ainda não preciso disso. Então, ele colocou aqui um reloginho, tá vendo? Por exemplo, esse evento aqui é o de hoje, às 8 horas, e eu coloquei ele na agenda. Então, ele fica mostrando aqui para mim, ele já até me mandou um e-mail já que eu tenho esse evento, tá bom? Então, são algumas particularidades aí do Trello, eu gosto bastante do Trello, até mesmo para movimentar, mas esse assunto aqui do projeto das semanas aqui eu acho importante trazer para vocês mais específico, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, nem todas as etiquetas eu coloquei. Pronto, agora tá certinho. Alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários, tá bom? Eu vou respondendo aí para vocês. Um beijo, um abraço, fica com Deus e Cíntia Rocha com você.